Vamos lá, Eduardo mete os pés pelas mãos e revela que Bolsonaro vai tentar novo golpe com os Estados Unidos da América. Galã, bora. Vamos ver aqui. O primeiro, o Eduardo falando que o Trump vai se meter aqui nas eleições brasileiras. Depois a gente tem... a gente vai trazer o André Campederi falando que o Trump quer intervir aí no PIX, em tudo mais. Mas vamos ver primeiro o Poca Pica aqui falando sobre as eleições dos Estados Unidos, do Brasil, né, em que os Estados Unidos devem intervir, segundo ele, e ele vai fazer força para que isso aconteça. 160 é o que falta de superchat. Pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderada pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão. Quem não teve liberdade foi parte dos nordestinos, que o vagabundo do seu pai mandou a PRF bloquear as estradas. Tá? E comprou voto. É tudo o contrário, tá? Mas eles entendem na frequência, na sintonia maluca extraterrestre deles, né, a vida. Para criticar quem quer que seja, e na eleição de 2022, isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobrimos as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem aos usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes! Tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais. Isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. E quais seriam essas consequências, essas sanções? O senhor acredita na volta da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes? Há consequências contra o governo Lula no campo das sanções? Quais seriam essa reação do governo dos Estados Unidos na sua concepção? Vamos pingar, gente. O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. Eduardo, é Lei Magnitsky. Magnitsky, que mané Magnitsky? Não fala inglês direito, não fala o nome da lei direito. Esse cara é um desastre ferroviário. Quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar, eles podem aplicar a atual política do secretário Rubio de cancelamento de vistos, né, revogação de vistos para censores. Então, eles podem estender a lista de autoridades brasileiras impedidas de entrar nos Estados Unidos, apenas para citar 2 efeitos práticos do que pode estar por vir. Ai, que papinho mole, meu Deus do céu, é a mesma coisa de sempre, né, Calejão? A gente lembra muito bem das eleições de 2022, que foi exatamente tudo ao contrário do que ele falou, né? O pai dele tentou de todas as maneiras burlar a eleição, antes dela, durante ela, depois dela, com uma tentativa de golpe, né, para tomar o poder, né?
Exato, cara. E eu vou falar em inglês pro Eduardo entender, já que ele é patriota dos Estados Unidos. You have a small dick, man, and that's not our fault, you know? É a síndrome da pica pequena, papo pinto mole. Puta que pariu, Bez. Agora, eu gosto quando ele fala. Deixa o cara falar, Bez. Deixa ele falar. Isso. Da última vez que ele falou, o Flávio foi para 20% de intenção de voto. E ele se acha um gênio. Ele e o Paulo Figueiredo se acham geniais. O Eduardo. Que talvez seja a fonte da Malu Gaspar, hein? Talvez ele seja a fonte da Malu Gaspar. Cara, fazer terapia, irmão. Isso aí não tem como você resolver isso dessa forma, sabe? Agora, você imagina o que você falou. O cara usou o Silvinei Vasquez para botar a PRF na rua e tentar impedir que as pessoas chegassem às urnas no Nordeste. O cara elaborou a PEC Kamikaze. Lembra dessa porra? PEC Kamikaze. Meteu a mão no ICMS para baixar preço de combustível. Deu todo tipo de auxílio para taxista, para caminhoneiro e o caralho. O cara conduziu. Meu irmão, emenda de relator, Bezi. Lembra dessa porra? É que vai vindo aos poucos na cabeça. Para comprar apoio do Centrão, etc, etc. O cara conduziu o maior estelionato eleitoral da história. E agora vem com essa conversinha pinto mole. Não, porque estão... Ô, Bezi, é o seguinte. O Flávio Bolsonaro, não por acaso é o último vídeo que está no meu canal, tá? Eles não estão se preparando para um pleito. Eles estão se preparando para dar um golpe. Isso aí já é a conversinha mole nesse sentido. Tem uma diferença radical entre as duas coisas. O bolsonarismo já está se preparando para dar um golpe de Estado, só que agora com o aval, com a anuência dos Estados Unidos, o que torna tudo muito mais perigoso e imprevisível. Vamos pingar, gente. Ele é tão burro, ele é tão autossuficiente e arrogante que ele queima a largada, Bezi. Sabe assim? Os caras falaram, Bezi, a segurada aí. A gente vai te contar um barato aqui, mas você fica na miúda, beleza? 12 minutos depois, o cara vem pro ar e... Caralho! Aí, o Marco Rubio, a galera não vai reconhecer porra nenhuma. Puta que pariu, ele não se aguenta, entendeu? Então ele queima a largada, ele fala demais, ele é burro, ele se mexe de uma maneira muito errática, um sujeito muito unidimensional, que só conhece a linguagem da intimidação, tá? de querer botar marcha para cima dos outros. É bom. O Eduardo Bolsonaro, de fato, quando ele fala, é muito bom para o campo progressista. Eu acho que ele tem que falar cada vez mais. Mas... Opa! Acho que deu um probleminha aqui na minha internet. Assim, voltou. O bolsonarismo não está se preparando para uma disputa presidencial. Eles estão se preparando para dar um golpe de Estado. Sim. Agora, com os Estados Unidos não reconhecendo a vitória do Lula. E aí você pode imaginar, porque não vai ser uma vitória por 10, 15 milhões de votos, caso ela aconteça. Vai ser uma vitória por 2 ou algo assim entre 3 e 5 milhões de votos. E aí eles vão usar essa retórica aí. Eles vão usar a retórica de que foi roubado, de que os Estados Unidos não reconhecem, que o Brasil é um Estado narcoterrorista. Ih, mano, pode esperar, entendeu? Agora, o Eduardo Bolsonaro ajuda demais, porque ele queima a largada, ele fala demais. Ele não consegue se conter. E eu acho que isso tem a ver com o small dick energy que ele tem aí, né? Então, assim, como ele é muito pouca pica, sabe? Ele quer se garantir de algum... Sabe assim, ficar beijando o bispo? Eu sei, sim, eu sou foda, eu sou amigo do Marco Rubio aqui. Vai se fuder, louco. Te fode. Você não conseguiu uma foto com os caras. E fica com esse papo furado, pinto mole aí de sempre. É isso aí. O Reni Barcelos, se a candidatura do Fravin não for caçada, depois dele falar que as urnas têm que estar em inglês para o Trump fiscalizar mais fácil. Prometeu as terras raras, fora a campanha antecipada, aí fudeu de vez, né? Eles estão jogando tudo, né? Estão jogando, estão esticando muito a corda, né? Então, por isso, porque a ideia não é... Primeiro, não vai ser caçado, porque já não tem como. Não tem como... Gente, toda determinação jurídica tem um pano de fundo político gigantesco. Todas, Bezi. Não é à toa que na Justiça Nacional existe perfilamento racial e socioeconômico. É só você ver a forma como, por exemplo, a PM age em Alphaville, aqui em São Paulo, ou age em qualquer outro bairro.
aliás, tá? Que não seja jardins e essas porra. Então existe perfilamento racial e socioeconômico. O que está em jogo aí, cara, é que uma candidatura que tem qualquer coisa acima de 10%, 15%, muito dificilmente vai ser caçada. Porque o estrago societário que isso causaria é impensável. Não tem sequer como calcular. Então não vai ser caçado. O Flávio vai poder dizer literalmente que ele quer entregar o Brasil numa porra de uma bandeja pro tio Sam, que a candidatura dele não vai ser caçada. O problema é que eles estão se preparando de antemão para dar um golpe de Estado. Naquela ocasião, quando o Bolsonaro perdeu, eles estavam seguros de que eles venceriam, Bezi. Uhum. E tudo que veio a seguir, quando a gente fez aquele enfrentamento, a época daqueles debates na Jovem Pan e tal, aquilo ali, eles tiveram mais ou menos 2, 3 meses só. Entre o fim da eleição em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Acho que o Trump não vai longe. Estoura o 8 de janeiro de 2020. Esse cenário que o Tralejão está traçando é o seguinte: eles estão se preparando para um golpe, realmente, mas o Trump está perdendo fôlego porque ele se meteu num atoleiro chamado Irã. E nós temos que aproveitar a extrema-direita desorganizada para seguir. E, gente, volto pro comentário que eu fiz no início da live. Cadê os membros? Cadê o superchat? 700 pessoas nos assistindo. Muito honrado com a audiência de vocês. Mas vamos fechar essas metas. 3. Agora eles já estão costurando isso com a Internacional Fascista desde muito antes. Então você vai ter Steve Bannon, você vai ter possivelmente Marco Rubio, sim, olhando para essa questão, não através do Poca Pica aí, porque ele quer que esse cara se foda. Esse cara é o garoto poster boy do Steve Bannon. O Marco Rubio está olhando para outras coisas. Ainda assim, ele tem interesse em botar a mão na eleição brasileira, entendeu? Então, vai ser um caralho isso, cara. Vai ser um inferno que a gente vai viver aí. Não tenho a mínima dúvida de que o bolsonarismo está se preparando para um golpe de Estado e não para disputar a eleição de forma legítima. Essas falas se inserem nesse contexto, mas eu tenho certeza que os caras estão putos com ele, Bezi. Eu tenho certeza que um cara como o Flávio, que está olhando por uma possibilidade real de disputar o pleito, né? Ele está falando, não, mas por que você já está se precipitando dessa maneira, mano? Por que você já está entregando o ouro dessa... O Eduardo Bolsonaro, ele passa um recibo gigante a cada fala dele, entendeu? Salve, salve, pífios, mastrobiços, galãs e galôs. Boa notícia. É isso aí, queridos e queridas, galãs feios, fazendo sempre um conteúdo super bacana que a gente acompanha sempre com muito interesse. Queridos, caso PowerPoint, equipe da Globo News se revolta com blindagem de Andréa Sadi, dizem fontes ao experiente repórter Thiago Suman. Vamos trazer para vocês aqui. O clima dos bastidores do Estúdio I da Globo News segue descrito por profissionais como de enterro após a repercussão do episódio do PowerPoint. Há denúncias de uma operação para livrar a imagem de Andréa Sadi, cortando cabeças pelo caminho e afastando a culpa da apresentadora. Segundo fontes ouvidas pelo Diário do Centro do Mundo, a avaliação interna é de que o editor-chefe Rodrigo Caruso cometeu um erro grave ao permitir que o PowerPoint permanecesse no ar por tempo excessivo. Caruso tem mais de uma década de experiência, com 8 anos de casa, ocupa o cargo de editor-chefe do programa apresentado por Sadi, sendo responsável por planejamento, produção, edição, análise de conteúdo linear e digital, gestão de... Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!